quer dizer, ganhando tempo, remindo tempo, nós vamos passar para a última etapa dessa escola, que é exatamente o leão, a majestade do leão. Se ficar sem leão aqui, fica bem completo, não é? E o pastor Vanderlei é quem vai falar aqui, meditar sobre o leão, o rei, sobre a majestade do leão. É também o território do leão, e nos lagos os animais ficam nervosos e agitados. Até mesmo o aparecimento de um filhote causa um certo pânico, o que faz com que o Júnior se sinta superior. Algumas vezes é possível ver uma certa harmonia. Eles parecem sentir que a leoa está bem alimentada e que não irá caçar hoje. Na verdade, a barriga do rei está tão cheia que ela se levanta bem depois dele. Então, quem tem medo de um preguiçoso como esse? Entretanto, se um dos jovens se torna insolente, aquele preguiçoso começa a andar como um rei. Ele parece saber como agir com a nova geração e vai dar um exemplo para o jovem intruso que está querendo mudar as regras. Um longo e longo olhar até o jovem se sentir humilhado. E agora o jovem deve deitar-se novamente para que o rei passe mais uma vez. Agora ele sabe que lhe deve respeito. Na verdade, ele não é um espécime tão imponente como os outros, mas sabe que descende de uma longa linhagem de reis. Grande mensagem, né? Bem, nós tivemos cenas engraçadas, né? Cômicas até. Tivemos uma cena deslumbrante de Zé. E agora nós temos uma cena real, séria e até triste. Uma das coisas que mais evidenciam a degradação moral e espiritual do mundo e o mundo está assim caindo aos pedaços é a falta de respeito ao rei. E o rei, em escala ascendente, ele começa desde o pai de família, passando pelas autoridades constituídas, como diz a própria Bíblia, no âmbito estadual, nacional, até chegar a Deus. Mas vamos explorar aqui dois personagens, o filho e o pai. E o Filho e Deus, nessa cena aí. 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 diz assim: não asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais. E ainda há uma outra escritura que diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, mais ou menos ali, diz assim: não sendo neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. E em Levítico capítulo 19, versículo 32, diz assim, mais ou menos assim:
Para você, eu não anotei bem, mas diz para você respeitar a cãs. Cãs é cabelos brancos. Reverenciar os pais, os anciãos, os velhos em geral. Vocês já notaram que você não precisa ensinar a criança pequenininha a falar você com o pai dele? Você precisa bater com ele dioturnamente para falar senhor com o pai. Você não precisa. Você, mãe. Você, pai. Como é que você falou, filho? Você vê os pais constantemente falando isso. Isso é um reflexo da falta de respeito e da falta de visão do patriarca da casa. Isso é um reflexo natural do espiritual. É porque o mundo perdeu completa noção do senhorio de Deus. Completamente a noção do senhorio de Deus. E quando o filho perde a noção da posição patriarcal que o pai tem, aí a porta está aberta para toda desgraça. E quando o homem deixa de ser senhor no seu lar, aí não há mais família. E ele foi criado para ser rei. Se não, vejam Gênesis, você dominará sobre todas as coisas. E quem domina, reina. Quem reina é rei. Mas o diabo tem trabalhado em todos os sentidos para poder apagar, para poder desmoralizar essa figura. E vocês podem ver que quase todos os meios de comunicação de longo alcance tem um homossexual, um pederasta, uma homossexual na frente daquilo, para poder projetar a sua imagem, projetar a sua doutrina maligna de corrosão dos valores e efetivos que Deus criou, não foi o homem quem criou, não. Os próprios governos. Quando Kennedy foi posto à testa do governo norte-americano, Mombrand disse que quem foi posto lá não foi Kennedy, foi Jaqueline. E foi o voto da mulher que colocou ele lá. Sabiam disso? Foi o voto da mulher que colocou John Kennedy à testa do governo americano. E desde então, a degradação moral invadiu o mundo de uma forma assustadora. Agora, há uma implicância espiritual em honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que prolongue os seus dias na terra e te vá bem. Não é à toa que a expectativa de vida do homem no mundo inteiro está diminuindo cada vez mais. Diminui de uma maneira assustadora mesmo. Por quê? É porque existe uma implicância bíblica nisso. No natural, do pai, do chefe de família, e que por sua vez é um tipo do respeito que eles não têm a Deus. O irmão citou essa apresentadora de programa que se refere a Deus como o cara lá de cima. Aquilo devia fazer gemer as pessoas. Agora, quem outorga poder para ela chamar a Deus de cara são os assistentes. E sem os assistentes, sem as mães incentivarem, ela não teria nenhuma fama e não teria nenhum poder de dizer uma coisa dessa. O próprio, ontem, quando estava passando aquela fita, nós pedimos: ó Deus, livra os nossos filhos do rock, livra os nossos filhos do homossexualismo, livra os nossos filhos disso, livra os nossos filhos das drogas, melhor dizendo. Mas o rock and roll, por exemplo, é uma das maiores desguiendas na alma de uma criança, de um jovem. Quando ele falou a fita falou que o rock estava na igreja, lá em Belo Horizonte tem pelo menos quando eu tinha um programa de rádio, ele era depois do meu ou antes, não sei. Chamava-se, o programa dele chamava-se Ponto de Encontro, só que não era com Deus. Porque ele só explorava a música rock e eles faziam questão de falar. Chamar Deus é de cara, o homem lá de cima,
e músicas só rock mesmo, e bicho com um com o outro, ô bicho, não sei mais o quê. Então tudo contribuindo, por de Deus, para que a potência, e eu não encontro nem adjetivo, seja desmoralizada. E olha, vou dizer uma coisa para você, essa inversão de valor de homem para mulher, digo, que a igreja foi essa figura feminina que mandou todo tempo desprezando a figura masculina, desprezando o governo de Deus dentro dela, e deu em organizações religiosas. E todas as vezes que houve interferência feminina, vocês me perdoem, irmãs, que eu não estou me referindo a vocês, houve um desastre. A interferência de Sara no plano de Deus, dando Agar para Abraão, deu Ismael. Deu um selvagem, deu pecado, deu contenda, deu morte. O muçulmano, ele não tem um pingo de carne. Ele rasga a carne. E é um ódio terrível. Agora, aí existe uma insuflação terrível para diminuir o velho. Agora, você nunca faça isso com seu pai, com sua mãe. Você não é desse rol. Você não pertence a essa geração desgraçada. Porque a partir do momento que o velho deixar de ser reverenciado, não existe mais família. Não existe mais família. Seu pai foi o maior do mundo. Você tem que respeitá-lo como pai. Ele pode estar, me perdoe o termo, ele pode estar cagado lá, você tem que respeitá-lo. Porque olha que um lar sem o velho, ele não existe. Um país sem velho é sem memória, sem futuro e sem memória. Porque você tem que saber que você vive por causa dos velhos. Você vive por causa dos pais. Sem seus pais você não estaria aqui. Sem o meu pai eu não estaria aqui. Apesar o rei. Você viu? Você viu? Vocês viram a cena? O Júnior. Só porque o pai estava com a barriga cheia e cansado, o Júnior achou que não tinha autoridade mais. Agora, nós temos muitos tipos disso na Bíblia, infelizmente o tempo não dá. Nós temos exemplos de filhos que desonraram os pais. Um dos filhos de Noé mesmo desprezou o velho. E até descobriu alguns defeitos. Eu vejo o filho falando defeitos de pai um para o outro aí. Você fica sabendo que, olha, há uma maldição para esse tipo de comportamento. Cão foi amaldiçoado, porque ele viu o pai nu, a nudez do pai, e saiu contando para todo mundo. Ao passo que os outros nem olhar eles quiseram olhar. Lembre-se disso, filha. Lembre-se disso quando você for fazer qualquer coisa contra sua mãe ou contra seu pai. Porque você não é filho do diabo. E os filhos do diabo não é que trabalham em tudo. Eu estava ouvindo o pastor Zé Couto, tem uma fita sobre uma nova ordem religiosa e científica que tem surgido. Eu estava ouvindo, agora eu quero me referir um pouquinho às irmãs, mais 30 segundos, para elas verem. Por exemplo, essa moça aqui, loira, que apresenta esse programa aí que tem dominado a mente das crianças, uma maneira tremenda, não é normal. Nós temos medo do rock. O pastor Joaquim falou que rock não é letra, é ritmo. Você pode colocar uma música na letra mansa e suave. Você pode colocar um rock na letra mansa e suave, Jesus está chamando. E ela canta música. O pastor Zé Couto tem uma fita, eu vi lá na casa dele, ela foi ao México e um jornalista mexicano teve a curiosidade de pegar uma das suas músicas, cantando florzinhas e criancinhas e não sei mais o que, e rodar ao contrário. E eu me esqueci o que é, mas é uma blasfêmia que não é bom nem falar. Aquela ciência de rodar para trás, ela falando outras coisas, o jornalista mexicano, e colocou no jornal lá, né, em espanhol, eu até me esqueci o termo. Eu tive uma revista nas mãos dos hinos de Elvis Presley, de tantos cantores rodados. Tem um
existe um que está cantando uma coisa bonita. E entre essas músicas, então, inclusive, outro dia eu usei uma expressão até feia lá em Belo Horizonte. Músicas que só levam o homem a pensar de antigas namoradas, de antigas amantes, a mulher de antigos namorados, de antigas amantes. Não pode ser de Deus. Desses cantorzinhos de peruca, de rabo de galo que tem surgido hoje aí, xingando a música sertaneja. Esse sertanejo não tem nada a ver. Mas uma das blasfêmias que eu me recordo da música era essa, assim: eu estava lá debaixo da cruz quando ele morria, e eu sentia prazer quando ele gemia e morria debaixo dos pregos e de tudo isso. E, no entanto, a letra em português era uma letra bonita. Nós nos lembramos do irmão Natanael quando ele contou aqui sobre a pipoca. Então eu quero encerrar aqui que a figura do rei no coração do verdadeiro filho, o Júnior, o Leão Júnior, ele foi deitar, ele se acalmou quando o rei rugiu. Quando o rei falar aqui, através de seu pastor, se você estiver respeitando o rei lá da sua casa, você se acalme. Você assuma esse posicionamento de tanto o rei lá da sua casa, quanto o rei lá do seu lar celestial. E saiba que Satanás tem trabalhado para diminuir a figura patriarcal. E figura patriarcal não pode ser na mulher. Mulher é matriarcal, o homem é patriarcal. Porque o homem é um tipo de Deus. O profeta Irmão Branco diz que ele está suposto a ser um tipo de Deus. E não é à toa que nós nunca vimos no mundo tanto pederasta, tanto efeminado. Não é à toa, não é normal. É porque eles estão desrespeitando o rei. Mas nós outros que estamos fechados dentro dessa mensagem, tudo que nós ouvimos aqui é exaltando o rei. Você ficaria em pé agora, nesse instante, para nós cantarmos um hino, não sei nem qual, de exaltação ao rei? Quem sugeriria? Vamos cantar, Maurício? Vamos exaltar ao rei e provar para Satanás que esse povo tem pai, que esse povo tem Deus, que esse povo tem Deus. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos, todos juntos.